Então vamos lá. Hoje nós vamos finalizar, como eu mencionei, a nossa aula de conhecimentos gerais da minha parte, tá? Então ficou pendente só de comentar com vocês um pouco sobre transporte de produtos biológicos, tá? Então é o guia número 2, a versão 2, né, de 11/4/2017, o guia para qualificação dos procedimentos de transporte dos produtos biológicos. Então aqui brevemente, só para contextualizar, né, acredito que todos vocês já tenham tido a oportunidade de ler esse guia, mas é importante saber que esse guia, na verdade, é um entendimento da Anvisa sobre as práticas de transporte de produtos biológicos, né? Não significa que é uma obrigação, tá, dos órgãos, enfim, das farmácias, de atenderem, ou da transportadora, né, no caso, que seria mais o caso, de atender esses requisitos, mas são entendimentos, tá? Então, assim, ela diz inclusive que abordagens alternativas são possíveis de modo que sua inobservância não caracteriza infração sanitária, nem motivo para indeferimento e petição, desde que atendidos os requisitos exigidos pela legislação. Mas, né, traz algumas orientações importantes. Inclusive, a gente, quando está trabalhando, não sei se quem aqui já conseguiu trabalhar, por exemplo, numa CAF, né, numa central de abastecimento, tem algumas coisas que a gente precisa se atentar na hora do transporte, ver se realmente às vezes tem aquele data logger, né, que vem com um produto para a gente saber se teve alguma excursão de temperatura. Vem tipo um pendrivezinho que a gente pode espetar no computador e depois a gente consegue ver o gráfico da temperatura ao longo do transporte. Hoje em dia tem bastante coisa legal para a gente poder fazer, tá? Então isso é uma coisa que realmente acontece no dia a dia. Eu acredito que por causa disso, né, que o Exército quis incluir aí essa legislação no rol de bibliografias para esse concurso, né? Já que é algo que realmente às vezes não parece, mas é algo que a gente vê na prática, tá? Então, os medicamentos biológicos, né, são aqueles que têm uma molécula proteica complexa e a proteína, né, por si só, ela tem uma integridade estrutural que determina a sua atividade, né? Então a gente vê muito isso na aula de bioquímica, né, que para ter a atividade de uma enzima, por exemplo, a gente precisa da sua estrutura tridimensional, né? E a instabilidade química ou física pode contribuir para uma perda dessa atividade, tá? Essa introdução é muito cobrada nessa prova, por isso que eu trouxe aqui para a gente relembrar, tá? Aí nós temos dois tipos então de estabilidade, a química e a física. A química é aquela que envolve as ligações covalentes, né? Então uma ruptura de uma ligação, por exemplo. Já a estabilidade física envolve as forças intermoleculares, né? São as forças não covalentes, inter ou intramoleculares também, né? Mas então forças de Van der Waals, né? Ligação de hidrogênio, que são responsáveis por manter aquela estrutura secundária ou terciária de uma proteína. E aí, às vezes, com o aumento da temperatura, por exemplo, algumas interações que são mais fracas, né, do que a ligação covalente acabam se rompendo e a gente perde aquela estrutura tridimensional e, consequentemente, a estabilidade e a atividade biológica daquela proteína, tá? Essa instabilidade ela pode ser física, pode ser minimizada com cuidado na armazenagem e no transporte, né? Então, a física, que depende da temperatura principalmente, ela é minimizada com esse cuidado e por isso guia, né? Normalmente, para evitar instabilidade física, são mantidos sob temperatura controlada. E nós temos, então, o que a gente chama de cadeia de frio, que vai envolver desde as instalações de armazenamento, mas também transporte, né? Tudo o que a gente necessita para um produto que tem aí uma necessidade, né, de controle dessa estabilidade física. Deixa eu voltar aqui. Beleza, tá? E aí a gente já vem para uma questão que é bem recente, uma questão de 2024, que vai trazer uma conceituação importante dessa resolução, né, desse guia, que é a discursão de temperatura. Então entende-se corretamente por excursão de temperatura. Letra A. Afastamento dos parâmetros de qualidade estabelecidos para um produto ou processo. Letra B. Conjunto de processos utilizados para resfriamento de um sistema de transporte. C. Um desvio das condições de armazenagem aprovadas para um produto por um determinado período de tempo, seja durante a armazenagem ou transporte. Letra D. Processo englobado pelas atividades de armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte dos produtos sensíveis à temperatura. E letra E, o tipo de transporte utilizado para o envio dos produtos biológicos, seja ele marítimo, aéreo, rodoviário, fluvial e ferroviário. Então vou dar aqui um tempinho, né, conforme a gente combinou, para vocês pensarem aí na resposta e aí já
vocês me respondem, tá? Notem que são várias definições diferentes aí de vários contextos. Acho que alguém mandou alguma mensagem, eu não vou conseguir ver, tá, gente? Qualquer coisa, quem estiver lendo aí puder me falar. E aí, alguém habilitado a responder? Qual vocês acham que é o gabarito dessa questão? Essa é bem simples, né? C. Letra C, né? Então a gente vai agora trabalhar para a gente lembrar o que é cada definição dessa, tá? Então, afastamento de parâmetros de qualidade estabelecidos para um produto ou processo, né? Então a gente tem um parâmetro de qualidade, algo que se afasta dele é um desvio de qualidade. Essa é simples, né? Conjunto de processos, então já vai sair fora aí do escopo de discussão de temperatura, utilizados para resfriamento de um sistema de transporte. É o elemento ou material refrigerante. Então é tudo aquilo que a gente utiliza para poder resfriar aquele sistema. Então aquelas câmaras frigoríficas enormes e tudo mais. Letra C é a correta, né? Então excursão nada mais é do que um desvio das condições de armazenagem para um produto por um determinado período. Essa definição é importante vocês saberem porque é basicamente o que vai embasar a importância dessa legislação e o que as qualificações, validações vão trabalhar em cima, tá? E letra D, processo englobado pelas atividades de armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte. É a cadeia de frio que a gente tinha acabado de falar, né? Então essa aí foi fácil. E quando a gente fala o meio de transporte que a gente usa para o produto é o modal. Não acredito que vocês já devam ter ouvido falar desse termo. Ah, vou mandar pelo modal aéreo, modal rodoviário, né? Isso é muito comum, principalmente quando a gente está lidando com fornecedor, eles utilizarem esse termo, tá? Então essa é uma questão simples, mas eu trouxe ela para vocês lembrarem que é importante. Eu acho que desse guia uma das coisas mais importantes é entender os tipos de monitores de temperatura, mas também entender essa introdução bem grande que eles fazem aí sobre várias coisas, sobre o que é cada coisa, o que é a instabilidade física e química, tá? Agora, né, como eu mencionei, é importante saber sobre os monitores. Então, uma questão clássica foi do ano que eu fui aprovado aí, perguntando sobre os monitores eletrônicos. Assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas do texto. Os monitores eletrônicos de temperatura usados no transporte de produtos biológicos devem ser calibrados periodicamente para garantir que irão operar dentro das especificações do fabricante. Essa calibração, dentro da faixa de utilização, deve ter exatidão mínima de pontinho, pontinho, tantos graus e resolução mínima de tantos graus. Vou dar aí menos tempo só para vocês verem. Vamos ver se a gente lembra. Essa é uma questão mais de decoreba. E aí, gente? Alguém se habilita? E. D ou E? E. Ah, tá. E de Tá, isso aí, letra Eduardo. E. Né? É porque pra mim é E, né? No Rio a gente fala E. É... Ah, Então, exatamente, a letra E, né, ou letra E. Essa é uma questão que, se eu não me engano, já foi cobrada mais de uma vez. Então é importante vocês terem aí na massa do sangue, né, exatidão mínima de 0,5 e resolução mínima de 0,1 graus Celsius, tá? Eu acho que dá pra gravar, não é tão difícil, né? E, enfim, é uma coisa que sempre é cobrado. Então, os monitores de temperatura, né, são os equipamentos que vão realmente registrar as temperaturas para ver se teve alguma excursão e armazenar esses dados por longos períodos. Tá? Então, essa é uma característica principal desses monitores. Alguns por mais tempo, outros por menos tempo. Tá? E eles devem ser calibrados periodicamente, como a questão diz, para poder saber que está operando dentro das especificações do fabricante, devendo ser utilizados instrumentos eletrônicos calibrados na faixa de utilização com exatidão mínima de 0,5 e resolução mínima de 0,1 graus Celsius. Existem diferentes instrumentos, a gente já vai comentar aqui, tá? Mas preferencialmente é o eletrônico, como eu mencionei, tem o tal do Datalogger aí que o pessoal usa hoje em dia, né? Que você só coloca aquele pendrive no computador e aqueles dados chegam. Aí as empresas geralmente são certinhas, elas entram em contato, geralmente quando é um produto mais caro, né? E aí pergunta, pede se você consegue mandar o dado para eles também, tá? Não sei se alguém aqui já teve essa experiência, mas
Na CAF, às vezes, isso acontece. E aí, novamente, uma questão sobre os monitores. Agora, não sobre a faixa de trabalho, mas sobre as características desses monitores, tá? Então, assinale a alternativa correta em relação aos aparelhos de monitoramento de temperatura usados durante o transporte de medicamento. Letra A. Os monitores químicos permitem registro contínuo e a coleta de dados? B. Monitores eletrônicos permitem análise de dados por meio de software, mas não permitem reutilização? C. Monitores químicos costumam ter maior custo e ser de difícil manuseio? D. Monitores eletrônicos apresentam maior exatidão nos dados coletados, mas são caros? E letra E. Monitores com registros gráficos são de fácil interpretação, mas são sensíveis às vibrações. Então vou dar um tempinho aí para vocês pensarem e me responderem a questão correta. Pensem aí na casa de vocês, tá? Então vamos lá, alguém se habilita a responder essa questão? Então o gabarito dessa questão, letra D. Acho que alguém ia responder, né? Enfim, tá? Essa também é uma questão simples. Trouxe aqui uma tabela para a gente poder discutir, relembrar, tá? Então a gente tem 3 tipos de monitores, isso é importante vocês saberem. Os de registro gráfico, que são tiras de papel, tá? Os monitores químicos e os monitores eletrônicos. Primeira coisa, tá? E aí temos vantagens e desvantagens de cada um. Monitor que é gráfico, né? Tira de papel. Então você vai ter uma tira de papel que vai registrar ali ao longo do tempo quais foram as temperaturas, né, que foram observadas. É bom porque você consegue arquivar aquele documento ali, então você consegue manter por bastante tempo se você conseguir conservar aquele papel. Mas a desvantagem, né, baixa exatidão, é sensível à vibração, né, porque o papel pode, né, enfim, vibrar na hora que estiver registrando. Alto risco de perder o registro devido à sensibilidade à luz, é igual aquele papel que a gente tem às vezes de nota fiscal, sabe? Difícil interpretação e não permite registro eletrônico apenas em tira de papel, né? Você teria que transcrever aqueles dados. Já os monitores químicos são pequenos, de menor custo e fácil manuseio, tá? Mas não permite um registro contínuo, uma vez que ele foi usado, tá? Descartado, então não permite reutilização, sem informação sobre a duração e ocorrência de excursão de temperatura, não permite coleta de dados, interpretação subjetiva e sem identidade única. Um exemplo, né, sei lá, de monitor químico poderia ser, então às vezes aquelas fitinhas, não é o caso que se aplica, tá, para esse caso, porque aí seria uma temperatura muito alta, mas quem já viu aí que autoclavou alguma coisa e tem aquela fitinha que muda de cor depois que o material foi autoclavado, sabe? Então é uma mudança química, na verdade é devido à temperatura, ocorre uma reação, enfim. Então é uma coisa mais subjetiva, né? Você não vai saber certinho que temperatura chegou. Você vai saber só se passou daquela temperatura ou não, né? Então não é o ideal. E os melhores são os eletrônicos, né? Como a gente comentou, porque tem uma maior exatidão, tem uma ID única, né? Você consegue ter uma rastreabilidade daquele data logger, por exemplo. Pode ter dispositivo reutilizado ou de uso único, permite a coleta de dados e registro contínuo, possível análise de dados por meio de software, como eu falei, né? A gente hoje em dia consegue espetar lá no computador, interpretação objetiva e diversidade de aplicações e tamanhos. Problemas, né? Maior custo, obviamente, mais complexidade para o manuseio e precisa de equipamento de TI dedicado. Tá? Então, assim, é realmente às vezes um pouquinho chato, às vezes a gente não está acostumado. Então, nos primeiros momentos que eu tive de contato com isso, às vezes o pessoal não sabe, joga a caixa, o isopor fora e nem viu que tinha alguma coisa junto. Tá? Então, tem uma certa dificuldade inicial, mas dá pra gente trabalhar. Tá? Então, vamos voltar lá à questão e descobrir, então, por que a letra D é a correta. Então, monitores químicos permitem registro contínuo e coleta de dados? Como a gente disse, não. Né? A gente utiliza e descarta. Mudou de cor, por exemplo, não tem como a gente utilizar de novo. Né? Monitores eletrônicos permitem análise de dados por meio de software, mas não permitem reutilização. Não, como a gente comentou, existem alguns que podem ser reutilizados e outros não. Então, dizer somente que não permitem reutilização seria falso. Tá?
Monitores químicos costumam ter maior custo e de difícil manuseio? Não, eles são mais baratos, né? Os maiores custos e de difícil manuseio são os eletrônicos, né? Os eletrônicos têm maior exatidão, mas são mais caros, isso é verdade, tá? E aqueles com registro gráfico são de fácil interpretação, mas são sensíveis à vibração. Então, como eu falei, é um registro em papel de gráficos ali, né? E aí, se você vibrar muito aquela caixa, por exemplo, né? Aquele, enfim, o meio de transporte também, aí você consegue ter uma alteração. Então, nem é utilizado, tá? Então, entendido aqui sobre os monitores, alguém quer fazer algum comentário, alguma experiência que já teve, ou podemos prosseguir? Então, Podemos prosseguir. tá bom. Então, beleza. Então, o importante, eu acho que o mais importante, gente, é simples, né? Mas é o mais importante é vocês saberem dessa resolução, desse guia, essa parte de monitores e aquela parte inicial que eu debati com vocês. Vou trazer aqui uma outra questão que aqui em 2023 fala sobre definição também, né? Que é aquela parte de temperatura cinética média. Mas, assim, acho que aquelas primeiras definições são as mais importantes, tá? Então vamos lá. Assinale a alternativa correta em relação à temperatura cinética média, um conceito muito utilizado na avaliação da excursão de temperatura. Letra A. Temperatura cinética alta pode ser definida como uma única temperatura calculada em que a quantidade total de degradação em um determinado período de tempo é igual à soma das degradações individuais que podem ocorrer em várias temperaturas. Letra B. Temperatura cinética baixa é a variação de temperatura que simula o efeito dessas variações em um determinado período de tempo. A MKT, temperatura cinética média, não deve ser aplicada nos casos em que os dados científicos relacionados à estabilidade térmica do produto em questão, usados para estabelecer os cuidados de conservação, permitam excursões de temperaturas entre 25 e 30 graus. Letra D. A MKT expressa o estresse térmico cumulativo experimentado por um produto em diferentes temperaturas durante a armazenagem e distribuição. E letra E. A temperatura cinética média é menor do que a média aritmética das temperaturas e leva em consideração a equação de Arrhenius. Então essa é um pouquinho mais complexa, tá? Vou dar aí um minutinho para vocês pensarem. Vamos lá, vou iniciar. E aí vocês me respondem, né? Deem uma olhadinha aí nessa questão. Então, alguém sabe responder essa questão? D. De dado. Letra D, tá? Então vamos lá agora debater um pouquinho sobre temperatura cinética média, né? É um conceito aí meio abstrato, mas é importante a gente trabalhar. Então, temperatura cinética média, eu vou ler e a gente explica, tá? É uma temperatura fixa calculada que simula o efeito das variações de temperatura em um determinado período de tempo. A temperatura cinética média é maior do que a média aritmética das temperaturas e leva em consideração a equação de Arrhenius. Então, é um cálculo que a gente faz, até trouxe aqui para falar com vocês, tá? Que vai levar em consideração a energia cinética aí das partículas, né? Obviamente. E aí ela vai considerar uma constante e a temperatura em Kelvin. Basicamente é isso. Então, para cada material você vai ter uma constante e aí é uma temperatura fixa que você vai utilizar um cálculo para poder saber as variações de temperatura num determinado período de tempo. Ela leva em consideração também a equação de Arrhenius. Para quem não lembra lá da química, né? A equação de Arrhenius é aquela que diz que a velocidade de uma reação reação química, né, depende da temperatura. Então, na verdade, nada mais é do que um cálculo que vai misturar aí esses entendimentos. Acho que não vale a pena vocês ficarem, né, pensando na fórmula em si, mas só para vocês entenderem que é um cálculo que vai levar em consideração que a velocidade química de uma reação, a velocidade de uma reação química depende da temperatura. Basicamente é isso, né?
E aí você consegue fazer uma estimativa, né, de que temperatura você pode atingir ali no máximo, mantendo a estabilidade do seu produto. Então ela pode ser definida como uma única temperatura calculada em que a quantidade total de degradação em um determinado período de tempo é igual à soma das degradações individuais que podem ocorrer em várias temperaturas. Então é uma forma de simplificar, né? Se em várias temperaturas, a 30 graus eu consigo degradar 30% do meu produto, a 40, sei lá, mais 50%, então na verdade é uma média, né, que você sabe, se você atingir aquela temperatura ali, você vai ter mais ou menos uma degradação X daquele produto. E se aquele valor ali for aceitável, então você pode atingir até aquela temperatura. Agora, digamos, né, que até a temperatura eu calculei ali até 70 graus, eu tenho 5% de degradação, isso é aceitável. Então a minha excursão máxima é até essa temperatura, entendeu? Em vez de você ficar vendo quanto que você degrada em cada temperatura. Normalmente, quando a gente fala com o fornecedor, já que eu tive momentos, né, em que um determinado produto meu teve uma excursão ou dentro da própria farmácia, né? Então acabou luz, enfim, órgão público e tudo mais, e eu precisava entrar em contato. Normalmente as empresas elas têm vários estudos, né? Se você falar com o fabricante no caso, eles têm estudos. Se você falar, se você tem ali um registro, normalmente você tem que ter, né, o termigrômetro e tudo mais. E você fala, olha, a temperatura máxima que atingiu aí no intervalo, sei lá, de 8 horas foi de 27 graus, tal. Eles têm estudos, às vezes até fornecem um estudo, ou eles só respondem dizendo, não, até essa temperatura por tanto tempo, a gente sabe que não tem, né, uma degradação significativa, pode usar. Então, assim, parece besteira, mas as empresas têm esses dados aí, a gente pode solicitar, tá? Então, ela expressa o estresse térmico cumulativo experimentado por um produto em diferentes temperaturas durante a armazenagem e distribuição. No entanto, existem restrições para o uso dessa temperatura cinética média, tá? Então, ela deve ser aplicada apenas nos casos onde os dados científicos relacionados à estabilidade térmica do produto em questão, usados para estabelecer os cuidados de conservação, permitem excursões de temperatura entre 25 e 30. Ela é aplicável apenas para produtos armazenados a temperatura ambiente, com cuidado de conservação aprovado entre 15 e 30 graus. Não é apropriada para produtos que requeiram armazenagem em temperaturas baixas, como 2 a 8 graus, por exemplo. Então ela, né, basicamente importante vocês saberem, para produtos de temperatura ambiente, 15 a 30 graus. Se é algum produto que precisa ali de uma temperatura mais baixa, não é adequada esse cálculo, tá? Não pode ser utilizado para compensar um controle de temperatura precário e ou ausência deste durante o transporte. Então, é o que eu estava comentando, né? Então, seria uma temperatura que você poderia saber, não, se eu não atingir essa temperatura, então tá adequado e tudo mais. Só que a gente não pode se valer disso, né, para poder trabalhar, tá? Mas daria para você ter uma estimativa e uma ideia de quanto que se degradou e tudo mais. Não sei, vocês conseguiram entender mais ou menos aí o conceito de MKT? Deu para entender do que a gente está falando? Enfim, então vou voltar lá na questão, tá? Pra gente debater. Então a letra A e a letra B estão erradas porque a gente nem fala sobre isso, temperatura cinética média e alta. Na verdade, a A e a B são definições do que é uma temperatura cinética média. Então a letra A, definida como uma única temperatura em que a quantidade total de degradação em determinado período é igual à soma das degradações individuais. Então, como eu falei, é um cálculo onde você vê que numa temperatura X, você faz ali uma integração para poder saber quantas degradações você teve aí em cada temperatura e quanto seria ali naquela temperatura X, né, hipotética. Enfim, é uma coisa mais abstrata. Ou também uma definição mais clara, né, que diz que temperatura cinética, neste caso média, é a variação de temperatura que simula o efeito dessas variações em um determinado período de tempo. Tá? Letra C. Não deve ser aplicado nos casos em que os dados científicos usados para estabelecer os cuidados permitem excursões de temperatura entre 25 e 30. Ao contrário, né, é mais adequada para produtos à temperatura ambiente. Né? Então ela pode ser aplicada. Ali no texto, né, eles falam até de 15 a 30 graus, aqui estaria 25 a 30. De qualquer forma também estaria errado, mas assim, 25 a 30 estaria dentro da faixa de 15 a 30. Então se eles colocassem ali deve ser aplicada ou pode ser aplicada, eu acho que essa não estaria errada, a gente poderia marcar, tá? Não sei se vocês pegaram aí o que eu quis dizer. Letra D, a gente já disse que é a correta, e a letra E é menor do que a média aritmética das temperaturas e leva em consideração a equação de Arrhenius. Não, muito pelo contrário, ela é maior do que a média aritmética das temperaturas.
né? Até porque se tiver a média hoje em dia, né, não é uma coisa, não é que não é boa, mas assim, se eu tive um produto que estava uma temperatura de 2 graus, depois ele atingiu 60 graus, se eu tirar a média, vai dar o quê? 31 graus, né? Mas, pô, de 31 para 60 tem uma diferença muito grande. Então, considerar ali a média, né? E essa minha temperatura cinética média ser menor do que 31 ia me enganar muito, né? Porque, poxa, não tem como eu considerar uma temperatura ali de 31 graus se meu produto foi a 60, né? Não sei se vocês entenderam. Então, assim, nunca que a temperatura cinética média pode ser a simples média da temperatura. Porque se a média, né, ela é uma medida de distribuição aí muito ruim para esse tipo de medição, né? Porque ela vai pegar bem ali o meio e se você tiver extremos muito grandes, né, ela vai ser muito afetada. Enfim. Bom, gente, ficou claro para vocês assim, vocês não precisam entender muito bem sobre isso não, mas deu para entender a questão, né? A gente já está finalizando essa aula. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer que eu explique de novo alguma coisa? Sim ou não? Tudo certo por aqui. Tá. Então, beleza, tá, gente? Então, sobre isso de transporte de biológicos, trouxe aí as últimas questões que nós tivemos, tá? A gente termina por aqui essa parte e aí já vamos dar início à aula de conhecimentos específicos, tá? É bem simples, então, esse assunto, tá? Não tem muito o que trabalhar. Realmente tem muita definição para ficar decorando, mas eu acho que é um dos guias mais fáceis, né, pra gente estudar.